Bom, esse é o capítulo 7, quadro doloroso. Vejam que ele dá, André Luiz nesse capítulo, ele dá continuidade ao estudo sobre os ovoides, né, os esferoides espirituais, como ele definiu no capítulo anterior, né? Aqui demonstrando alguns exemplos, né, aludindo a alguns exemplos, dando algumas informações adicionais para a gente entender o desdobramento do que ocorre com esses ovoides no mundo espiritual, a sua relação com desencarnados, a sua repercussão com futuros encarnados, né? E também a sua conexão com reencarnações, algumas das quais, como ele concluiu aí, o Gúbio concluiu aí nas últimas assertivas, de natureza expiatória e de caráter compulsório, né? A gente tem, portanto, esse capítulo que tem muitas riquezas. Eu queria só pegar desde o início para a gente fazer uma reflexão aqui orgânica, né? Uma unitária. No início do capítulo, a gente tem a descrição de André Luiz do quadro onde ele se encontrava antes de aparecer essa mulher, antes desse exemplo que a gente leu agora, né? E da realidade espiritual que, de alguma forma, era reflexo da condição dos espíritos desencarnados ali presentes. Interessante isso porque se no mundo material existem elementos pálidos do que acontece na esfera da matéria mais sutil, da matéria mais viva, onde a atuação da mente é mais atuante, onde os complexos mentais se manifestam de uma maneira mais contundente, mais incisiva, fora da matéria densa, portanto, da matéria corporal, do mundo físico, né? Existe uma matéria, mas não é uma matéria física no mundo espiritual, né? A gente está na a matéria carnal, né? Daí o espírito não sai da matéria, ele sai da carne, ele desencarna, né? Apesar de ir para um plano material, só que aquilo que a gente chama de plano espiritual é um plano material mais sutil, cuja matéria é mais sutil, né? Daí essa nomenclatura para a gente entender que o chamado plano material é aquele da esfera carnal, do mundo corpóreo, né? Kardec chama mundo corpóreo. E o mundo espiritual é um mundo material mais sutil, mas não é corpóreo, né? A diferença é essa, não é corpóreo, não tem corporalidade, né? Mas o que eu quero dizer é que se no mundo físico a gente tem algumas questões que são pálidas ideias, até na minha área mesmo, em termos psicológicos, pálidas ideias do que acontece no mundo espiritual a coisa é muito mais visível, e essa conexão entre aquilo que o indivíduo é interiormente e aquilo que ele plasma ao redor é, digamos assim, mais instantânea, mais automática que no mundo físico. Por exemplo, essa ideia de que, a depender de como a gente está internamente, a gente se organiza por fora. Psicologicamente, nesse mundo, a gente tem alguns exemplos nesse sentido. Não dá para ser de maneira absoluta, analisar de maneira absoluta e linear no mundo material, porque tem outras variáveis, outros fatores, e às vezes na matéria tem outras condições que às vezes passa despercebido, então não é tão fácil assim de examinar no mundo denso. Mas a gente pode dizer que, de uma maneira geral, a gente tem, por exemplo, a pessoa que está desorganizada interiormente, ela acaba ficando desorganizada por fora. O meio onde ela se encontra acaba, de alguma forma, assumindo feições e características do seu estado interior. Você pega um adolescente, por exemplo, desorganizado, você vê, por exemplo, o quarto dele como é que é. É desorganizado também, porque ele leva isso consigo. Eu estou dizendo de não levar isso de maneira absoluta porque tem outras variáveis, tem outras condições. Às vezes a desorganização de fora não é que não tenha um componente interior, tem, mas às vezes não é tão fácil assim de ser percebido. Da mesma forma que a gente pode pensar, sei lá, de uma maneira não absoluta, porque até para não cair numa visão muito limitada e reducionista, a forma como a gente se porta, a forma como a gente se veste, a forma como a gente se dirige ao outro, tudo isso é reflexo daquilo que a gente carrega dentro da gente. Só que no mundo espiritual isso é muito mais claro, é muito mais contundente. Aí no capítulo diz assim: perante os desmantelos e detritos a transparecerem de toda parte, concluí que o esforço coletivo se mantinha ausente de qualquer serviço metódico, junto à matéria do plano. A conversação ociosa era ali o traço dominante.
Ou seja, a conversação ociosa, o tipo de prática verbal, o tipo de conversa, né? Isso fazia com que o ambiente ficasse como descrito de André Luiz. Por quê? Porque o psiquismo no mundo espiritual alimenta o mundo exterior, chamado mundo exterior, de uma maneira muito mais direta do que aqui no nosso mundo, né? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu vou falar de maneira mais clara. Se você, por exemplo, nesse mundo, você pode ir... No mundo material, a gente tem locais bastante desorganizados e locais bastante bonitos, equilibrados. Você tem locais onde não tem saneamento básico, onde o esgoto está para fora, onde tem falta total de higiene, né? Onde há promiscuidade aqui no sentido da higiene mesmo, não promiscuidade sexual. E há ambientes lindos, limpos, higienizados. Só que aqui no mundo físico, você pode ir para um ambiente bastante higienizado e não necessariamente aqueles espíritos ali são evoluídos. Só que no plano espiritual isso obedece de maneira automática. Os ambientes organizados refletem a condição moral dos espíritos. E os ambientes sombrios, densos e desorganizados refletem a condição moral daqueles espíritos. O termômetro é sempre moral, é sempre condição espiritual. Aqui no mundo não. Aqui no mundo o termômetro é financeiro, é do poder, é da condição econômica, né? Então você pode encontrar num local bastante desorganizado por fora pessoas evoluídas espiritualmente, né? Mas na esfera psíquica, na esfera interior, a gente de alguma forma deixa um pouquinho ao nosso redor do muito que a gente é dentro da gente, né? E isso é importante a gente considerar. E aí ele descreve, né? Com efeito, a paisagem, sob o ponto de vista da ordem, deixava muito a desejar. As edificações, excetuados os palácios da praça governativa, onde se notava a movimentação de grande massa de escravos, desapontavam pelo aspecto e condições em que se mantinham. As paredes revestidas de substância semelhante ao lodo mostravam-se repelentes, não só à visão, mas também ao olfato, pelas exalações desagradáveis. Ou seja, o tipo de psiquismo que aqueles espíritos vitalizavam deixavam cheiro e cor e aspecto estético feio e odor desagradável. Por quê? Porque era o odor que aqueles espíritos exalavam. O ódio exala um perfume, ou melhor, um fedor ruim, né? A mágoa exala esse fedor, né? Da mesma forma que a caridade deve ser um perfume francês, né? O perdão, né? O amor ao próximo, a renúncia, né? Isso é muito interessante a gente pensar sobre isso, né? Porque os espíritos irradiam isso, né? E essas são as qualidades vibratórias, né, que são os termômetros. E aí, mais adiante diz, dentro de colmeia dessa natureza, o homem sadio que tentasse impor socorro ao espírito geral, não seria efetivamente o alienado mental aos olhos alheios? Olha a ideia, né? Impraticável, por isso, qualquer organização beneficente visível, a não ser através de serviço arriscado, qual aquele de que o nosso instrutor se incumbira, tocado pela renúncia, na obra de santificação pelo Cristo, né? Interessante ele falar isso, né? Qual é o termômetro da sanidade, né? Se um espírito ali despertasse para tentar ajudar, bem naquela metáfora do mito da caverna de Platão, né? Alguém que se ilumina e tenta iluminar aqueles que estão na escuridão, seria tratado como louco, né? E embora fosse a minoria, seria ele que seria normal, né? Tem uma mensagem de Joana que ela vai dizer isso, né? O fato de a maioria aderir a uma proposta não é garantia absoluta de que aquilo é normal. E ela diz, numa época de epidemia, de uma doença, de uma peste, o normal não é ter a doença, é ser saudável, apesar da maioria estar doente, né? Nem sempre a maioria é sinônimo de que aquilo está certo, embora é um critério importante. Às vezes, quando a maioria vitaliza ou adota alguma posição, é um critério importante. Aliás, é com isso que se baseia, por exemplo, os regimes sociais-democratas no mundo, né, na política, né? Democracia, como diz Winston Churchill, é a segunda pior, né? O segundo pior regime. O primeiro está o resto de todos os outros, né? Então, essa é a ideia. Quer dizer, a ideia de que a maioria é um critério, mas não é um critério absoluto. Porque ali a maioria estava doente, estava enfermo. E se alguém despertasse para tentar ajudá-lo, seria contraproducente. Por quê? Porque eles estavam mergulhados naquele equívoco, naquelas viciações, né? Então, é interessante isso, né?
seria considerado alienado, né? Eu me lembro de uma parábola de Khalil Gibran que ele fala isso, de alguém que visita o manicômio depois de visitar, de passar, de conhecer todas as alas. Um dos pacientes que foi selecionados para ciceronear o visitante disse: de onde é que você é? Ele disse: não, eu não sou daqui não, eu moro lá fora, eu não sou paciente internado. Ele disse: então você, quer dizer que você então é do comando, porque aqui só estão soldados, o comando mesmo está daqui para fora, do portão para fora, né? Quer dizer, a ideia do paciente mental, né? Que existem loucos internados e loucos que não estão internados, né? De alguma forma tem um sentido profundo isso, né? Todos nós somos doentes de algum modo, em algum nível, né? Carregamos ainda mazelas, né? E aí André Luiz tem alguns momentos que ele fala sobre a dificuldade que ele tem de colocar em palavras as cenas que ele via. Nesse capítulo ele fala mais de uma vez isso, né? O homem não possui senão vaga ideia da importância das criações mentais na própria vida, porque ali estamos diante do reflexo das criações mentais, daqueles espíritos ali, né? E o quanto as criações mentais plasmaram a realidade exterior e a realidade também interna daqueles espíritos, né? Então, é muito interessante isso. Mais em frente ele diz: esgotam resíduos envenenados que acumularam na esfera íntima através de longos anos vazios de trabalho edificante no mundo físico, entregando-se presentemente a infindáveis dias de tortura. Ora bem, são réus da própria consciência, personalidades que alcançaram a sobrevivência sobre as ruínas do próprio eu, confinados em escuro setor de alienação mental. Olha que coisa interessante, quer dizer, aqui a gente está vendo o André Luiz descrevendo que boa parte daquela população eram pessoas ociosas, eram pessoas que agrediram o precioso valor do tempo e não aproveitaram em nada o tempo que dispunham para fazer algo de edificante. Passaram pela vida, de um modo geral, desperdiçando as oportunidades do tempo. E aqui tem uma coisa interessante, não eram pessoas mornas apenas, que não faziam nada, nem o bem nem o mal. A ociosidade abre espaço para paixões. Quando eu não me engajo em alguma atividade do bem, quase sempre eu acabo me complicando em vícios que eu já carrego do passado, né? Quase sempre eu recaio sobre hábitos antigos. É aquela ideia popular de que mente vazia é oficina do diabo, né? Como se diz popularmente, né? Por quê? Porque os hábitos antigos que predominam em mim tendem no tédio, na ociosidade. Você vê as grandes celebridades que quase sempre não precisam trabalhar, não precisam lutar para viver, como a maioria, né? E que a gente considera tanta desgraça essa coisa de trabalhar, de ter que lutar, né? De ter que ter os compromissos no dia a dia. Veja como a grande maioria acaba se entregando a paixões, a excessos, acaba enveredando para a droga. Por quê? Porque não perdem um sentido da vida, não tem com o que se ocupar, e como não tem uma visão profunda sobre as coisas espirituais, conquistaram tudo. O que é que tem para conquistar, né? Tudo de interessante que a gente almeja, mesmo do ponto de vista material, tem, de maneira muito fácil. Então, às vezes as ocupações que a gente tem aqui nos resguardam de a gente cair sobre problemas que a gente ainda não dá conta de lidar de uma maneira assim tão tranquila, né? Então, às vezes os problemas do dia a dia, as ocupações, nos protegem de coisas piores. É difícil para a gente, inseridos na vida física, perceber isso, compreender isso. É difícil. A gente vê que é muito difícil, só quando desencarna o espírito percebe, né, o significado de algumas dificuldades, de alguns espinhos na vida, né, de algumas limitações que experimentou, ou então o espírito que conseguiu de alguma forma no mundo ter uma vida assim, depois de uma vida de dificuldade, ter uma vida assim de um conforto maior, e aí se perdeu, né, se perdeu moralmente. E aí percebeu, poxa, quando eu estava num aperto, na limitação, eu tinha uma visão e agora... Então aqui, eles estão dizendo isso, né? Acumularam na esfera íntima, através de longos anos, vazios de trabalho edificante no mundo físico, entregando-se presentemente a infindáveis dias de tortura redentora. O mundo espiritual, naquela condição de sofrimento, era redenção. Dias de tortura redentora. Tortura redentora. Olha bem, que coisa interessante. Aquela expiação ali que eles estavam vivendo, era uma espécie de despertamento da sensibilidade deles, porque eles eram vazios, eram indiferentes. E uma coisa interessante, se a grande maioria da população se configura nesse aspecto de pessoas que eram vazias, que eram ociosas no mundo físico,
que não se aproveitaram do trabalho edificante para fazer algo e, portanto, devem ter dado vazão às paixões, não eram pessoas assim, pelo menos todas, portadoras de crueldade, de crimes hediondos, né? Porque o mundo espiritual não tem fim. Não tem fim nas suas gradações. Né? Ou seja, deve haver realidades bem piores do que essa. Né? Porque aqui a gente não está falando de um serial killer, de alguém que matou não sei quantas vezes e está ali, de alguém que promoveu um genocídio, por exemplo. Né? Então isso é interessante. Né? Não estamos contemplando senão a superfície de trevosos cárceres a se confundirem com os precipícios subcrostais. Quer dizer, tinham precipícios, tinham regiões ainda mais fundas, né? Naquilo que eles estavam vendo. Né? Bom... E aí tem um momento que ele diz assim, ao invés de estruturarem destino santificante com vistas ao porvir infinito, menosprezam a oportunidade de crescimento, fogem ao aprendizado salutar e contraem débitos clamorosos, retardando a obra de elevação própria. E se eles mesmos, senhores de preciosos dons de inteligência, olha bem, portanto não são esses espíritos que estão ali, alguns que estão sendo torturados, gemendo, população geral, não estou dizendo dos chefes não, estou dizendo a população geral que sofrem ali, senhores de preciosos dons de inteligência, com todo o acervo de revelações religiosas. Ora, então aquela população espiritual não era de espíritos ignorantes, não era de entidades primárias, assim, ingênuas. Eram pessoas que tiveram patrimônio intelectual, que tiveram condição de discernir sobre as coisas, né? E fizeram as suas escolhas. Daí a questão da consciência. Né? Para solucionar os problemas da alma, se confiam voluntariamente a semelhante atraso, que nos resta fazer se não seguir nas linhas de paciência por onde se regula a influência dos nossos benfeitores. Sem dúvida, esta paisagem é inquietante e angustiosa, mas compreensível e necessária. Ora, aquele processo ali de redenção era necessário. Porque o que é que a gente vai falar para alguém que conhece, que tem discernimento, que tem acervo de conteúdo religioso, que tem patrimônio espiritual? A gente vai esclarecer o quê? Se a pessoa já sabe. E se ainda assim deliberadamente escolheu por um caminho, se não, o sofrimento e a maturidade despertarem a sensibilidade do espírito. Porque não é uma questão apenas de saber, né? Mas de sentir, né? De moralmente estar engajado. Né? É aquilo que a gente fala, quanta gente sabe o malefício do tabaco, por exemplo, do tabagismo, né? Que conhece. Hoje é raro alguém não estar informado do estrago que faz a nicotina. Né? E por que, às vezes, alguém que conhece profundamente, às vezes até da área, pneumologista, né, médico especialista, e continua fumando? Não é uma questão apenas de discernimento. Né? O discernimento é um dos aspectos. Né? Então, é interessante. E aqui, aí, André Luiz vai fazer alusão aos ovoides. Né? Repara sim, quando ele começou a concentrar naquela mulher, a existência de 3 figuras vivas que se lhe justapõem ao perispírito, apesar de se expressarem por intermédio de matéria que me parece leve gelatina, fluida e amorfa. Olha só. Ou seja, como a gente está dizendo, os aspectos dos ovoides é algo fluido. Aquele aspecto ali que quando André Luiz diz assim, perdeu o veículo de manifestação, não quer dizer de que desapareceu por completo, porque se o perispírito é moldável, ele pode se moldar numa esfera ovoide. Não é que se perdeu o veículo de manifestação, porque o perispírito, como sendo um corpo espiritual, é o elemento que faz o espírito se apresentar e dialogar com outros. O perispírito alterado em esfera ovoide perdeu a função de ser o corpo do espírito. Existe o perispírito, mas está em esfera ovoide. Né? É como se houvesse um retrocesso aí primitivo. Eu gostei da alusão que foi feita na última reunião que estive. Né? Quem sabe não é algo que remeta ao óvulo, ao embrião, né? Que é ovoide, né? Algo primitivo aí, uma espécie de psiquismo ancestral, atávico, instintivo, né? Que recua a essas experiências. Tanto é que André Luiz chama de a semelhança de amebas, que também é um ser, né? Bem primitivo, né? Um elemento primitivo do ponto de vista da evolução. Ameba, né? Seres aquáticos. Né? A gente faz, por exemplo, no desenvolvimento fetal, uma espécie de síntese da evolução biológica, né? Tanto que o feto no início parece um feto de qualquer outro animal, se assemelha, por exemplo, aos organismos, né, os organismos aquáticos, né, e que vai se desenvolvendo, né, com o tempo. Então, parece uma espécie de atualização até chegar ao ponto
no caso em que ele está, no caso do humano, por exemplo, né? No desenvolvimento embrionário e fetal, né? Parece um girino, né? Exato, exatamente, parece um girino, essa alusão. Então, é matéria que me parece leve, gelatina, fluida e amorfa, né? Ou seja, sem forma, né? Amorfa. A mulher sofredora, envolvida no halo de força cinzenta escura, registrou-nos a presença e gritou entre a aflição e a idiotia. Olha que coisa interessante. Apesar da perturbação dela, ela registrou a presença. Não podia registrar de maneira completa. Não era lúcida ao ponto de detectar um contato assim, ostensivo. Mas ela registrava a presença, ou seja, ela não era insensível à assistência espiritual. Aqui já está indicando de que ela estava em condição de receber ajuda. Olha que André Luiz vai amarrando as coisas, né? Quantos casos desses que seria contraproducente insistir? Ou seja, eles chegaram perto dessa mulher e foram examiná-la, e ela, quando André Luiz sugere que, né, descreve que ela estava percebendo a presença, é também uma alusão, uma insinuação para nós que, ao perceber a presença, ela estava sensível já à ajuda do alto, à ajuda do mundo espiritual superior, porque a equipe de André Luiz, para ela, é espírito superior. Então, essa assistência já era possível, né? Por isso, eles começam a tentar ajudar, né? Por intermédio do Gúbio, principalmente, né? E aí a gente tem a descrição da história dela, ela chamando pelo marido, né? Pelo Joaquim, a história dela, né? O débito contraído. E é interessante porque, assim, aqui tem uma coisa, quando descreve da história dela, sobre a questão da escrava e do marido dela, do envolvimento, André Luiz diz assim, embora a mudança natural de vida, se casaram, embora a mudança natural de vida, a face do casamento, não abandonou ele o débito contraído. O débito contraído. Um pouco antes, ele diz assim, foi jovem e bela, mas desposou consoante o programa de provas salvadoras, consoante o programa de provas salvadoras, um cavalheiro de idade madura que, a seu turno, já assumira compromissos sentimentais com humilde filha do cativeiro. E mais adiante ele fala desse débito contraído. Que débito contraído é esse? Esse compromisso sentimental. Por que esse compromisso sentimental? Porque, sendo escrava, ele não podia assumir o compromisso matrimonial. Ele não podia assumir e legalizar aquele vínculo, ou seja, dentro dele, ele se sentia inclinado afetivamente para com aquela escrava, mas ele não podia, para o contexto da época, né, assumir uma escrava como esposa para a sociedade da época. Né? Então, o que é que acontece? Por que então ele adquiriu o débito? Né, ele desenvolveu o débito? Porque ele tinha um vínculo com essa escrava, embora sentimental, que era um vínculo que não era um vínculo assim justo. Né? Era um vínculo em que a escravidão dela impedia que ele assumisse responsabilidades para com ela em termos matrimoniais. Portanto, ele tinha um vínculo onde ele tinha satisfações sexuais, a gente pode aqui imaginar que ele tinha satisfações sexuais com ela, teve filho, né? Mas não tinha os compromissos derivados disso. Olha bem, isso é um débito contraído. Isso é um débito contraído. Né? Porque, apesar de, quando o André Luiz fala que tem compromissos sentimentais, a gente pode entender, imaginar que o sentimento dele era sincero. Não era um conquistador enganador, que também pode desenvolver compromissos sentimentais, que é a coisa de, digamos assim, sem eu ter sentimento, eu seduzir alguém e prometer algo para alguém, eu contraio um débito, quando essa pessoa espera por mim, sofre por isso e pode gerar algum drama na vida dela por conta disso, por conta dessa expectativa que ela gerou. Como aconteceu no passado, né? Aconteceu no passado muitas vezes. Havia uma promessa de casamento, a menina engravidava, o homem depois dava no pé, abandonava, deixava a mulher grávida e o pai expulsava de casa, porque era uma vergonha uma filha grávida sem estar casada. Ela ia para a prostituição, ia para prostíbulo para sobreviver. Né? Aquele homem que abandonou e foi adiante contrai um débito diante dessa situação. Nesse caso, ele contraiu um débito porque ele não podia, de alguma forma, assumi-la como esposa, continuava escrava, né? Mas havia um débito aí contraído, né? E a partir daí se gerou uma coisa pior. Né? A partir daí gerou-se uma coisa que foi em função do comportamento dela, da reação agressiva dela, da reação temperamental dela e da situação que foi gerada ali em relação à morte dela,
A morte dos filhos também, e esses 3 espíritos que chegam no mundo espiritual. E aqui eu queria concentrar em uma coisa importante. André Luiz vai dizer: não obstante convidados à tolerância e ao perdão por amigos espirituais que os visitavam frequentemente, nunca cederam um tio nos planos sombrios em que penhoraram o coração. Aqui eu gostaria de destacar uma coisa. Da mesma forma que eu fico mal no mundo espiritual se eu agredir ela desencarna, e eu como algoz, eu padeço, eu respondo por isso e às vezes fico mal, mas se ela fica magoada, não me perdoa e fica com ressentimento, ela também fica mal igual a mim, fica no mesmo nível. Então, não é só o algoz que magoou que está mal no além, a vítima magoada que não perdoa também fica mal. E é isso que acontece. Por isso que a gente vê, eu citei o caso aqui de Ivone Pereira, do escravo com as mãos decepadas, que não sei quanto tempo está com a mão decepada. Ele teve a mão decepada e continuava com a mão decepada, por causa do ódio. Porque ele ficou cultivando o ódio e perseguindo. Se ele tivesse perdoado, ele saía do processo. O débito era do outro. Mas como ele investiu e ficou perseguindo no ódio, ele estava igual. E continuava com as mãos decepadas. Mais de um século após a escravidão, Ivone Pereira trava contato com ele, e ele sem mão no além. Então, isso é importante a gente pensar aqui. E nesse caso aqui, a gente tem 3 espíritos que foram realmente bastante magoados, mas que se nivelaram a ela no ódio, na perseguição e no desforço. Torturaram ela, levaram ela à enfermidade com uma raiz espiritual, uma obsessão que gerou um processo físico, né, que caminhou para a morte, para a desencarnação dela, continuou torturando ela e se viciando ela no além. Então, isso é interessante, e continuam ali a ponto do ódio desagregarem o perispírito deles e continuarem ali irradiando. Ela vai reencarnar e eles, odiando-a, continuarão vinculados a ela. Veja que coisa. Então, e aqui há uma coisa importante, que é até delicado falar isso, mas assim, existe uma certa superstição, não muito na área espírita, embora alguns espíritas adotem isso de uma maneira assim, dogmática e universal, embora eu respeito muito os cultos africanistas e tenho muito respeito e veneração por eles, tenho muito carinho, tenho inclusive amigos da Umbanda, do Candomblé, etc. E eu entendo que na Umbanda, no Candomblé, o entendimento desses processos espirituais é outro. E eu não tenho nem autoridade moral, nem direito de estar interferindo. Mas me espanta alguns espíritas acharem, por exemplo, que todo escravo que desencarnou é um preto velho bom. É um espírito bom. Teve muitos escravos perversos. Teve muito escravo ali que era torturado, mas que tinha uma revolta e que era um espírito também complicado, problemático, que desencarnou e ficou assim como esse caso, obsidiando. Então, às vezes, a gente vê as pessoas dizendo assim, tem gente que é preconceituoso com o preto velho. Não é que seja preconceituoso. É porque, no caso do espiritismo, a gente não está um preto velho porque é preto velho só. Não é porque ele é preto velho que ele é necessariamente bom. Teve escravo muito bom, humilde, que desenvolveu a bondade, a humildade, que passou por uma provação. A escravidão deve ter sido uma coisa horrível, uma expiação. Mas teve escravo perverso, como teve senhor de escravos bons, justos, e senhor de escravos perversos, carrascos. Né? Então, a gente não trata as pessoas, os espíritos, como sendo assim, é bom porque foi alguém especificamente no mundo, mas pela sua condição moral interior. Né? Não é porque ele é preto velho, índio velho, amarelo velho, alemão velho. Então Bezerra de Menezes é velho, mas não é preto. Então, aí a gente vai começar a estabelecer. E às vezes tem gente que fica magoada, que a gente está tendo preconceito racial no além. Nem é possível isso, porque espírito não tem cor. Espírito reencarna numa raça, depois pode reencarnar em outra. Né? Ele não tem raça. O que a gente fala é esse pieguismo de achar que só porque a pessoa está falando Nagô, está se apresentando que foi escravo, ô meu filho, não sei o quê, etc. A gente deve venerar ele como sendo uma pessoa ótima, uma pessoa espírito evoluído. Não necessariamente. Da mesma forma que a gente trata um sacerdote católico que se apresenta como espírito, um médico alemão, ariano, como espírito, um preto velho como espírito. São todos espíritos. A gente vai respeitar, não vai ter preconceito pela forma cultural com que ele se manifesta, mas não é porque ele é uma coisa ou outra que ele nem é evoluído por isso, nem é involuído. E é claro, se esse indivíduo é preto velho, foi preto velho na verdade, foi, enquanto estava na última encarnação, foi preto velho e continua mantendo as características e se apresenta assim, muito bem, que seja, nada demais. Agora, se ele quer fazer trabalho pra gente,
se ele quer uma oferenda que a gente faça para ele, se ele quer um charutinho, uma cachaça para o médium tomar e ele baixar o santo, pode ser até um espírito com bons sentimentos, mas ainda não é um espírito evoluído. Ele está muito preso ainda a hábitos terrenos. Ele está pegado ainda a práticas terrenas, porque ele não precisa disso. E é nosso dever esclarecer ele. Não, meu irmão, você não precisa fazer trabalho nenhum pra gente. Primeiro que a gente não é senhor de você. Porque ele mantém a mentalidade que deve continuar nos servindo como senhores de escravo. E a gente deve esclarecer. Não, você foi escravo na terra, mas a escravidão acabou. Nós somos irmãos. A gente tem que também esclarecer, né? E às vezes existe um culto nesse sentido. No caso do espiritismo, a gente não trata espíritos como orixás. As doutrinas africanistas têm outro tratamento que é digno, é respeitável. Né? Mas na doutrina espírita não tem isso. E aqui é um exemplo muito bom nisso. Eles eram escravos, foram realmente maltratados, mas se tornaram perversos no além, né? Fazendo as mesmas coisas e perseguindo e torturando. Né? Isso é algo digno de nota. Né? E por fim, bom, em decorrência dessa ordem, a individualidade responsável pela desarmonia reinante converte-se em centro de gravitação das consciências desequilibradas por sua culpa e assume o comando dos trabalhos de reajustamento sempre longos e complicados de acordo com os ditames da lei. Ora bem, eu achei essa metáfora bonita, né? O centro gravitacional, as esferas, né? As estrelas em torno, né? Se você faz o mal a algumas pessoas, essas pessoas ficam gravitando em torno de você. Ou seja, um reflexo, né? Se essas pessoas que você fez mal, uma ou outra, perdoa e evolui, ela sai do centro gravitacional de você. E você vai ter que reparar isso não com elas. Mas se elas permanecem odiando você, você fica vinculado a elas. Olha que coisa interessante. Da mesma forma, ele diz que o bem que você faz às pessoas, você também gera um centro gravitacional em torno dessas pessoas que se ligam a você por gratidão, por afeto, por estima. Olha que coisa interessante. E aí eu acrescentaria uma coisa aqui que, claro, não era o propósito de André Luiz, mas eu acrescentaria aqui quantos casos em que o indivíduo faz o mal a um grupo e esse mesmo indivíduo depois volta para reparar com esse grupo e para mudar a qualidade. Né? Quantas vezes um indivíduo, por exemplo, agride uma comunidade e volta para cuidar dessa comunidade, para refazer aquilo que ele fez mal. Né? Então, e às vezes se torna um benfeitor. Né? O mesmo benfeitor que um dia foi um malfeitor. Então, isso é interessante, né? Quem conhece a vida de Divaldo já deve ter visto ele falando, né, que algumas pessoas que se reuniram ali eram antigos espíritos, alguns ligados a ele, e ele, com o uso da palavra, estaria conduzindo essas pessoas para o bem que um dia ele, com a sua mesma palavra, afastou no discurso religioso equivocado de séculos anteriores. Né? Então, isso é muito bonito. Né? E, por fim, falando desse caso dessa mulher, vai dizer que vai reencarnar, e aqui eu queria concluir com esse conceito que eu acho interessante, né? Que o céu fortaleça na jornada por empreender, seguida de perto pela influência dos seres que com ela se projetaram no abismo mental do ódio. André Luiz até se espanta, né? Como é que é isso? Reencarna e não tem o espírito reencarnou, não tem um bloqueio para o obsessor, reencarna, o espírito fica lá, e o Gubbio vai dizer o quê? Muitos casos assim acontece. Há uma ligação, uma conexão espiritual nefasta, um assédio espiritual funesto, digamos assim, negativo. E aí, nesse empreendimento, nessa situação, quando o indivíduo escapa e mergulha na carne, perde-se o contato, há um bloqueio aí por respeito à reencarnação. Gubbio vai dizer que muitas vezes sim, mas não nesse caso. Nesse caso existia agravantes, ou seja, o indivíduo ia reencarnar, e ia continuar ligado a esses ovoides que ficariam ligados a ele. E aí vai dizer, terá infância dolorosa e sombria pelos pesares desconhecidos que se lhe acumularão incompreensivelmente na alma opressa. Conhecerá enfermidades de diagnose impossível, por enquanto, no quadro dos conhecimentos humanos, por se originarem da persistente e invisível atuação dos inimigos de outra época. Olha que coisa interessante. Quantas vezes a criança e até o adolescente tem um série de processos que a gente não entende bem, a gente leva aos médicos e não sabe o que é, às vezes sob a atuação das influências do passado. Né? Terá a mocidade torturada por sonhos de maternidade e não repousará. É interessante quando a gente vê alguns casos de pessoas, né, que era uma antes de ser mãe ou ser pai e depois se torna outra pessoa. Né? Seja por um lado ou por outro, né? Quantos casos que a gente conhece? Vai fulana, parecia que não tinha juízo, né, desequilibrada, etc. Como foi mãe, parecia que melhorou,
né, tomou um pouco de juízo, etc. Tem aspectos espirituais por detrás ali. Né? Tem aspectos espirituais. Primeiro porque a maternidade e a paternidade é uma espécie também de compromisso que se firma com o céu quando o indivíduo se abre, né? em que pese, às vezes há já algo programado, mas há algo programado que eu posso mudar. Eu posso estar programado para receber 3 filhos aqui e abortar. E não querer me relacionar com ninguém. O nosso livre-arbítrio altera, graças às escolhas. Né? Mas quando eu recebo, quando eu assumo e recebo, há um compromisso que é firmado com os céus, e os céus também me amparam com isso, né? Pela missão da maternidade e da paternidade. Né? E quantas vezes a pessoa muda mesmo, né? A pessoa opta por outro tipo de conduta, outro estilo de vida, e assim por diante. Né? Às vezes muda até de temperamento, assim, né? Primeiro, pela maturidade, pelas responsabilidades das coisas, né? Depois por esses arquivos espirituais. Né? E aqui ele está adicionando uma coisa a mais, né? Terá a mocidade torturada por sonhos de maternidade, não repousará intimamente enquanto não oscular no próprio colo. Olha que coisa interessante para exame da psicologia. Essa mulher, que será uma jovem futuramente, vai ter uma juventude inquieta. E essa inquietação tem a ver com o desejo de ser mãe. Um desejo inconsciente. Às vezes ela nem vai se dar conta de ser mãe. Às vezes isso pode até explicar um comportamento descuidado e descontrolado na área sexual. Inconscientemente para engravidar. Eu não estou querendo dizer que necessariamente a pessoa deve ser descuidada para receber espírito reencarnando, muito pelo contrário. Mas às vezes são mecanismos que o mundo espiritual se utiliza para que os espíritos possam vir, né? Dentro daquele quadro que eles precisam, mesmo que aos nossos olhos desorganizado, não ideal do ponto de vista do planejamento familiar, né? Mas que é algo que é esperado para aquele espírito passar por aquilo. Né? E não repousará intimamente enquanto não oscular, não beijar, no próprio colo, os 3 adversários convertidos então em filhinhos tenros de sua ternura sedenta de paz. Transportará consigo 3 centros vitais desarmônicos e até que os reajustes na forja do sacrifício, recambiando-os à estrada certa, será, na condição de mãe, um ímã atormentado ou assédio obscuro e triste de uma constelação de dor. Olha que coisa interessante. Ou seja, esses espíritos ficarão na atmosfera dela até reencarnar, aliviando o processo. A reencarnação aliviará o processo obsessivo dela. A maternidade vai fazer com que ela alivie o processo obsessivo dessas mentes em cima dela. Né? E isso é muito comum. Né? Emmanuel até diz em Vida e Sexo, né, que ele chama o enamoramento inicial de uma doce hipnose, quando às vezes, principalmente o casal de jovens, são às vezes hipnotizados e induzidos pelos reencarnantes que já estão no meio deles, que querem ser filhos do casal. Uma doce hipnose. Às vezes até espíritos que são, por exemplo, simpáticos a um ou ao outro, né? que tem muito afeto com um dos dois. E aí Emmanuel vai dizer, é por essa razão que às vezes quando nasce o primeiro ou o segundo filho, os primeiros filhos, há uma espécie de desencantamento, se perde um pouco daquele apaixonamento inicial. Por quê? Porque aquele apaixonamento inicial também tinha outra mente ali, insuflando, que era os espíritos que queriam vir na condição de filho. Está lá na obra Vida e Sexo. Emmanuel fala isso. Né? E aí, às vezes até, em alguns momentos, na psicologia é muito comum se falar das separações que acontecem depois do primeiro filho. Né? Quando parece que perde um pouco de encantamento, o homem começa a reclamar que a mulher só dá atenção ao bebê, não a ele, um pouco de maturidade também masculina, e aí fica aquela coisa, a mulher também se torna muito mais mãe e menos esposa, claro que tem que ter atenção prioritária para o bebê, e aí vai mudando, mas também às vezes tem raízes espirituais, né? E aí a gente tem, por exemplo, alguns relatos da literatura mediúnica, né, de quantas vezes, né, esses espíritos estão ali na atmosfera do casal. Atmosfera do casal. Às vezes com os mesmos hábitos, daí o tal pai, tal filho, o tal mãe, tal filho, não é por genética, mas é por afinidade espiritual. Chico certa vez respondeu numa entrevista a Marlene Nobre, falando sobre o tabagismo, e ele falava que, por exemplo, muitas vezes aqueles filhos que reproduzem o comportamento dos pais, os pais lá com 20 anos fumavam que nem caipora, pararam de fumar, aí os filhos daqui a pouco estão fumando. E aí Chico vai dizer, é porque lá eram fumantes, que estavam na mesma atmosfera do casal. Fumavam com o casal. Reencarnaram com hábito. Né? Às vezes amadureceu, deixou de fumar, mas eles vinham com... Não era uma genética fisiológica, né? Ou pelo menos não exclusivamente isso, mas também tinha um componente espiritual ali. Né? Então, afinidades espirituais, né?
Então isso é muito interessante, né? Quanta coisa existe, né? E nesse caso aqui a gente vê os ovoides como futuros filhos, aliviando o processo... Eu acho que esse foi o ponto alto do capítulo. Aliviando o processo obsessivo dela. Ela vai ter um pouco mais de alívio dos sintomas físicos, das doenças fantasmas, né? E das questões psíquicas que ela vai ter a partir do momento da maternidade, né? Da reencarnação. Né? Então, isso... Aí eu fico pensando também como o aborto, espiritualmente, é uma questão de saúde mental. Né? Às vezes você acha que me livrei de um problema, né? Livrei-me de um problema, materialmente falando, dos compromissos de lidar com aquela responsabilidade ali. Né? Mas às vezes o preço a pagar é caro. Né? Eu tiro aquele problema, mas também abraço uma questão de saúde mental, que é difícil recompor, pelo menos de maneira imediata. Né? Então, às vezes, se abrir a maternidade e evitar o aborto seria uma forma de proteger a saúde mental. Né? Veja, se eu vitalizo um tipo de vibração ao meu redor que tem odor, que tem cor, que tem aspectos, seja positivo, que causa bem-estar a alguém, essa atmosfera pode causar um mal também a alguém, né? Pelo que eu vitalizo. E é nessa matéria que eu me utilizo para continuar vitalizando o ódio por outra pessoa. No caso deles, como eles se transformaram em esferas ovoides, essa matéria que estava ao redor já era a matéria do ódio. Já era uma espécie de atmosfera mesmo, de DNA, né, que exalava ódio automaticamente. Ou seja, o psiquismo fez uma regressão, um retrocesso à esfera dos irracionais. Automaticamente. A psicosfera. Tudo que você mal usa, ou não usa, ou abusa, você pode atrofiar. Né? Em termos perispirituais. Né? Acontece com o corpo físico, a gente vai. Exatamente. E aí tem uma coisa interessante que eu não queria nem abordar, porque em Evolução em Dois Mundos a gente vai abordar isso, na obra Evolução em Dois Mundos a gente vai abordar isso, está longe ainda, mas do ponto de vista das ciências biológicas, quem for da área deve lembrar que após Darwin, as teses de Lamarck caíram em desuso, né, e foram consideradas obsoletas do ponto de vista acadêmico, a ideia da lei do uso e do desuso e do transformismo de Lamarck. Mas o que a gente sabe hoje é que Lamarck estava intuindo as realidades perispirituais. Porque como Darwin falava da evolução das espécies, a ideia de que a girafa era uma zebra que usou tanto o pescoço que foi aumentando o pescoço, do ponto de vista científico, isso caiu por terra por conta da tese que, para a ciência, é muito mais bem elaborada em relação a Darwin. Mas do ponto de vista do perispírito, a lei do uso e do desuso de Lamarck faz todo sentido. Essa mulher reencarnou, os ovóis ficaram grudados nela durante a reencarnação ou eles deram uma folguinha? Peraí, você vai reencarnar, daqui a pouco a gente vem. Né? Eu quero saber como é que funciona isso. Porque até seria uma bênção então para a pessoa reencarnar, porque ficaria livre das obsessões. Será que existe isso na reencarnação? Fica ela, na reencarnação dela, como pessoa, porque ela depois virou mãe deles. Será que ela ficou livre deles durante esse tempo da gestação da mãe dela? Sim, o que o texto de André Luiz alude é justamente isso, que essa ligação continuaria, que não haveria uma interrupção, que a reencarnação ela levaria com ela ligada psiquicamente, e esse processo se efetuaria mais tarde com a reencarnação deles. No caso da reencarnação deles, em tese, o Jorge tem razão, os processos podem continuar de vínculos não saudáveis reencarnados. Mas, claro, que a reencarnação é uma terapêutica que o mundo espiritual utiliza, nesse caso específico, para desvincular a conexão que esses espíritos estavam ligados, grudados a ela, os ovoides estavam grudados psiquicamente a elas, né? Materializando no corpo físico, é claro que as animosidades antigas, os vínculos podem se
processar, se efetuar aqui no mundo físico. Mas o que já é uma evolução, porque os atritos, a convivência em família, né, a experiência ali com os três, etc., entre os três, etc., já é um processo, digamos assim, que se espera que haja uma libertação, um melhor entendimento. Mas, de fato, o que falou é que não haveria trégua, né, que as torturas que ela passaria seria efeito dessa conexão com eles, que acompanharia num processo obsessivo mais arraigado. Agora, você está certa, o que a gente não sabe é porque nesse relato aí, André Luiz que procura focalizar a história dela, né? Porque encontrou ela ali, a condição dela e como ela estava e com os ovoides atrelados. Né? A gente não sabe como é que é a história dele em detalhes, a gente tem menção muito rápida aí. De fato, ele tem responsabilidades, né? Mas eu acredito que o caso dela ficou penoso pelo tipo de conduta que ela teve, quer dizer, ela foi responsável pela morte dos três, né? Ela afastou mãe e filho primeiro, depois ela foi responsável pela morte dela e pela morte dos filhos, né? Inclusive torturou, açoitou, né? A gente tem esse relato aí, né? Então, nesse caso, ela contraiu essa responsabilidade grave, né? Pela crueldade, né? Movida por um ciúme obsessivo, né? Em relação ao marido, né? Isso, exatamente, exatamente. Ele tem também débitos, como você falou, ele tem responsabilidade sobre o caso. Aparentemente ele está numa condição espiritual melhor, porque ele não estava no estado dela, já tinha inclusive reencarnado, ou seja, aparentemente ele tem... Uhum. A gente não sabe como foi esses detalhes dele ter cedido, né? Que tipo de voz. De fato, sua observação é válida, Lígia, né? Porque o homem normalmente tinha mais poder de voz nessa época, mas a gente não sabe como foi essa conjuntura. André Luiz só fala o seguinte, que ela dobrou ele graças aos caprichos dela, né? Não sei como é que dobrou, né? Ela deve ter exigido. Ou ele foi conivente, ou é omisso, não disse nada, né?